Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Jonatas Verli e hoje eu vim trazer para vocês uma aula de aquecimento para o nosso evento, a terceira jornada costureira de primeira especial vestidos, e nessa aula nós vamos aprender algumas coisas que vão ser principais para o dia do evento. Para você que deseja costurar os 4 modelos de vestidos, eu vou mostrar para você como que você vai fazer para escolher o molde correto, vou falar sobre tecidos, a escolha da agulha correta, vou mostrar também algumas técnicas que a gente vai utilizar e também aqui vou falar sobre linha, agulha, enfim, é uma aula muito bacana. E se você ainda não fez a sua inscrição, aproveita, o evento vai acontecer dos dias 25 a 28 de novembro, é um evento 100% gratuito, onde eu vou trazer para vocês 4 modelos de vestidos incríveis. Então, clica no link que vai estar abaixo desse vídeo, faça sua inscrição, entre para o grupo e o principal, tem que permanecer dentro do grupo, porque inclusive os moldes desses 4 modelos de vestidos vão ser liberados somente para quem estiver dentro do grupo. Quando o evento estiver acontecendo, a gente vai fechar o grupo, então não vai ter como mais ninguém entrar. Quem entrou, entrou, quem ficou de fora, ficou. Então tem que entrar, tem que permanecer para receber todos os materiais. A primeira coisa que você vai precisar é de uma fita métrica e retirar 3 medidas que são fundamentais. Eu estou aqui com esse manequim, que é um manequim miniatura, só para poder mostrar para você onde você vai tirar as medidas. A primeira medida você vai vir na região do busto com a fita métrica, ó, vai posicionar e vai medir toda a volta, ó, toda a circunferência aqui em cima do busto. Ó, a medida tem que passar certinho, ó, assim, bem próximo à axila, bem certinho, aí você mede. Interessante, não utilize roupas muito grossas para poder tomar essas medidas. Aí depois você vem na região da cintura, que é bem aqui mais ou menos, ó, onde o ossinho, ó, da costela aqui da parte de baixo, uns 2 dedinhos acima mais ou menos aqui do umbigo, ó, você mede. Toda a circunferência da cintura é a segunda medida, e a parte mais alta do quadril, né, que é a parte mais alta do bumbum, você vem e posiciona e mede também toda a circunferência. São as medidas fundamentais que a gente vai usar como base para poder escolher o molde correto. Então, você vai tirar suas medidas e vai olhar dentro da apostila que eu liberei para vocês. Lá tem a tabela, vocês vão escolher as que tiverem mais próximas às medidas de vocês. Eu já estou aqui com o molde, que eu já fiz o processo de impressão e também a colagem dele. Uma coisa muito importante, a primeira coisa que você vai fazer depois que você tomou suas medidas, vai olhar na tabela e você vai verificar qual manequim vai se adequar melhor às medidas. No caso aqui, eu escolhi esse tamanho aqui, que é o 42. Ó. Aí, a primeira página que você imprime é a folha número 1. Aí é muito importante, ó, vir aqui, imprimir a folha número 1, verificar, ó, com a fita métrica ou até mesmo com uma régua. Tem que medir certinho, ó, 4 por 4, esse quadradinho aqui. Isso aqui significa que você fez o processo de impressão da forma correta. O molde ele tem que ser impresso em escala real, tamanho 100%, para não ter nenhum tipo de problema. Aí você imprimiu a primeira folha, deu certinho, aí você usa essa mesma configuração para imprimir o restante das outras folhas, ó. Depois você vai unir uma por uma e vai ter o seu molde em tamanho real. Uma coisa muito importante, se por acaso as suas medidas derem alguma diferença na questão de, por exemplo, busto, cintura ou quadril, você vai pegar o seu molde, digamos que a sua cintura ela seja um pouquinho mais larga do que a medida do molde. Com a fita métrica, você vai pegar e vai medir aqui, ó, o tamanho real do molde, mais ou menos aqui na região da cintura. Aí você vai calcular, por exemplo, quanto que você pode adicionar para poder ajustar suas medidas, ou até mesmo reduzir aqui na modelagem, se for necessário. Da mesma forma, aqui na região do busto, ó, você vem, mede certinho, vê a medida que tá, e também aqui na região do quadril. Aí você vai ter que dividir essa folga ou esse ajuste, né, e posicionar tanto aqui na parte da frente, quanto na parte das costas. Às vezes você acha, o busto bateu, a cintura, mas o meu quadril é um pouquinho maior. Na hora de cortar a sua peça, você já sabe que o seu quadril é um pouco maior, você abre um pouquinho mais, vê quanto que precisa adicionar de folga. É só fazer uma continha simples de verificação, mede o molde, vê quanto que o molde tem com a fita métrica, ó, aqui no quadril, que é a parte mais larga. Ah, meu quadril ele é bem mais largo um pouco, vou precisar adicionar 2 centímetros. Pega um outro pedacinho de papel, cola aqui por baixo, ó, da folha. Retraça aqui o mesmo desenho da curva, adicionando essa folga por baixo. Ah, o meu quadril ele é mais estreito, eu quero tirar um pouquinho mais.
tira um pouquinho a cintura, né? Acontece muito na cintura. Às vezes a cintura do molde, né, ela tá um pouquinho menor. O brasileiro ele tende, né, a ter o corpo um pouquinho maior, então a gente acaba, ó, se precisar, cola um papelzinho aqui por baixo, retraça adicionando a folga que for necessária, usando o mesmo desenho de curva, ó, coloca aqui assim, cola o papelzinho por baixo, aí você marca aqui na região se for a cintura, ó, e adiciona essa folga aqui nessa parte, se precisar. Lembrando que essas alterações a gente só faz se precisar, se as suas medidas forem, né, alguma medida não bater certinho, mas é muito simples esse procedimento. Aí a questão de comprimento, ela é super ajustável, você que determina. Ah, eu quero fazer um vestido longo, eu quero fazer um vestido curto, eu quero fazer uma blusinha com essa mesma modelagem, em vez de fazer um vestido, vem aqui da parte do ombro, ó, você vai comparar suas medidas, ó. Ah, eu gosto de blusa com tamanho 60, você vem aqui mede, ó, corta no seu molde. Ah, eu quero fazer um recorte aqui no meu vestido. A mesma coisa, você mede, ó, certinho. Quero medir aqui na cintura, quero colocar talvez uma outra saia para baixo, colocar mais folga para franzir, enfim. Você pode fazer as alterações que forem necessárias aqui no molde, levando em consideração essas medidas principais de busto, que tem que bater, cintura e quadril, né? Para poder vestir e o molde bater perfeito no corpo, a peça vestir perfeitamente com conforto. Agora que você já, né, tem um molde impresso, já fez as alterações se forem necessárias, a gente vai falar agora sobre tecidos. Agora que você já está com o seu molde certinho, você já fez o que você precisa fazer, agora você vai determinar a quantidade de tecido que você vai gastar em média para fazer essa peça. Peguei esse tecido aqui por baixo só para vocês terem uma noção, ó. Vai ser retirado frente e costas na dobra do tecido. Dá para tirar tranquilamente, ó, diferentes tamanhos aqui, você consegue usar esse mesmo princípio aqui. Para esse tamanho, a manga a gente vai posicionar dessa forma, ela vai ser retirada duas vezes, né, duas vezes separadas, só frente e costas que vai ser retirado na dobra, e também a parte de acabamento aqui nessa parte de baixo. Então, com a fita métrica é só você pegar o molde, basicamente, medir, ó, o comprimento que você vai fazer, posicionar os moldes mais ou menos assim, como se estivesse em cima de um tecido, você consegue ter uma noção mais ou menos. Lembrando, ó, que a metade dele aqui, um tecido dobrado, ele tem cerca de, deixa eu colocar aqui para vocês terem uma noção, aproximadamente 74,5, porque, né, alguns tecidos têm 1,5, outros têm 1,40. Aí, para fazer esse vestido aqui no tamanho 42, eu vou gastar em média 1,30, ó, com folga ainda, sobra um pouquinho ainda, 1,30 aqui embaixo. Aí normalmente eu vou pegar, eu vou verificar o tipo de acabamento que a peça vai ser feito. Nesse caso aqui vai ser retirado na dobra, ó. Então eu já tenho essa noção. A manga eu posso retirar aqui embaixo. Aqui do lado, ó, abaixo da manga eu vou tirar os acabamentos. Então tudo isso aqui você vai levando em consideração, ó. Aqui eu vou tirar mais ou menos, ó. Em cima de uma mesa você consegue fazer esse posicionamento correto, ó, assim, aqui. E você vem com a fita métrica e tira uma medida. Chega uma hora que só de olhar você já sabe mais ou menos a quantidade que gasta. Se é uma peça com manga, sem manga. Então, esse tipo de olhar técnico sobre quantidade de tecido, você vai saber com o tempo, praticando bastante, costurando bastante. Ó, coloco aqui 1,30, dá para fazer perfeitamente, 1,40 para esse tamanho. Então, a gente tem que aprender esses macetezinhos aqui, são coisas simples, mas que para você saber a quantidade de tecido, você tem que ter o molde primeiro e pensar no acabamento que você vai fazer nessa peça. Porque se eu fosse fazer um forro aqui, nessa peça, eu iria precisar de mais tecido. Se eu fosse forrar com o mesmo tecido. Se eu fosse fazer um forro somente, sei lá, até a região da cintura, um revelzinho um pouco maior. Enfim, são muitas situações que a gente tem para poder pensar. Outra coisa, se eu não fosse fazer esse acabamento aqui da região do decote com a limpeza, se eu fosse fazer só com um viés, então gastaria um pouco menos ainda de tecido. O acabamento é a parte principal e ela determina também muito sobre como que você vai gastar a quantidade de tecido. Se vai ser forrado ou não, se vai ser revel, que é maior, se vai ser limpeza. Então tudo isso você precisa ter o molde para poder determinar, para depois você comprar um tecido para poder fazer. E tem uma coisa que é muito importante também, que é o posicionamento do fio correto na hora de cortar. Você não pode, por exemplo, pegar, para poder economizar tecido, eu vou colocar, por exemplo, vou inclinar um pouco mais para cá, a não ser que a peça seja, né, para ser retirada nesse sentido, por exemplo, assim, no viés, ou diferente. Outra coisa também, tem tecidos que não permite a gente, por exemplo, retirar dessa forma, ó, espelhado, um para cima e um para baixo.
Acontece muito, por exemplo, no veludo. Se você cortar uma peça assim, por exemplo, vai ficar estranho, vai ficar diferente uma da outra. Tem o caimento da estampa, às vezes a estampa ela tem um direcionamento também. Então é muito importante verificar o fio, que é essa setinha que tem na modelagem, para você posicionar bem certo, alinhado, né, a auréola do tecido e fazer o corte até mesmo para sua peça vestir bem. Se você corta, por exemplo, eu vou pegar um tecido, eu coloco aqui, eu vou cortar meio que inclinado para poder aproveitar melhor o meu tecido. Se você faz isso aqui, às vezes você está danificando a sua peça, aí na hora que você vestir vai ficar aquela peça que fica subindo, apertando, sem conforto, uma peça que fica torcendo no corpo. Então, tudo isso, ó, são detalhezinhos muito importantes que fazem toda a diferença. Às vezes parece algo simples, mas o posicionar, às vezes você pode fazer o acabamento mais bonito na peça. Se você errou na hora de cortar, você já começou ali a fazer uma peça que ela vai tender a não funcionar. Todo o tecido, ele tem aqui do lado, ó, essa partezinha aqui, que é a auréola, onde tem os furinhos no tecido, para identificar, ó, o caimento e o fio correto. Então, a gente sempre vai posicionar o molde, ó, em paralelo, ó, assim, seguindo aqui o fio. O fio correto é identificado aqui pela auréola. Então, na hora de cortar, eu tenho que seguir esse alinhamento. Eu não posso, por exemplo, inclinar assim, que a minha peça ela vai ter um outro tipo de caimento. Às vezes, se eu dar uma inclinadinha, meu tecido vai render mais, dependendo do caso. Mas isso aqui você danifica a sua peça, porque ela, ó, nesse sentido que ela vai ser cortada em outro alinhamento, que faz toda a diferença. Então, tem que se atentar bastante ao posicionamento correto, até mesmo, ó, dos acabamentos, tem a setinha, ele tem que ser posicionado, ó, no fio correto, alinhado aqui a auréola. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho aqui sobre as entretelas. Aqui eu tenho alguns estilos de entretelas diferentes e é muito importante. Em todos os modelos dos 4 vestidos a gente vai usar entretela para poder criar estrutura. Onde? No chemise a gente vai usar entretela na gola, no punho, na parte de acabamento do punho também. A entretela, para quem não conhece, é um tipo de tecido termocolante. Ele tem uma colinha em um dos lados. Às vezes também tem a entretela que não tem cola, mas aí já é um outro estilo de entretela. Tem de diferentes gramaturas, ó, desde a mais fininha até essa daqui, por exemplo, é mais grossa. Tem entretela de papel, entretela de malha, ó, daqui parece até um tecido, tá vendo? Cada uma delas cria no tecido um tipo de estruturação. Eu gosto de utilizar mais as fininhas, as que eu mais utilizo aqui, tanto para golas, para punhos, mas na alfaiataria mesmo, em blazers, a gente utiliza entretelas muito de gramaturas muito grossas, por exemplo. Aqui eu tenho como exemplo, ó, essa parte aqui do colarinho, que é uma parte que ela é mais estruturada, ó, assim, fica mais rígida. Aqui eu tenho também a parte do punho, ó, para poder ficar bonitinho, não ficar deformado, não ficar amassado, ó. Olha como que a entretela ela cria essa estrutura no tecido e deixa a peça muito mais bonita. Aqui eu tenho o tecido ó, sem a entretela, ó como que ele amassa com mais facilidade, tá vendo? Aí quando a gente faz a aplicação da entretela, ele fica mais durinho. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz em um exemplo a aplicação da entretela. Por exemplo, digamos que eu vá cortar aqui nessa parte aqui do meu tecido, ó, um punho. Aí eu vou cortar aqui, você determina como que você vai querer. Aí a entretela, ó, ela tem um lado que ela é mais suave e o outro ela é mais porosa. Esse lado poroso é o lado onde tem a colinha. Aí eu vou posicionar aqui em cima e suavemente, ó, com ferro, eu venho e faço o processo de aderência, ó. Aí basicamente é bem parecido, em várias entretelas que a gente utiliza. Ó, faço a aderência sem esticar o tecido, o calor que vai fazer ela aderir, aí eu venho aplicando, deixo um pouquinho em cima. Aí vai ter entretelas que aderem melhor. Tem as entretelas, por exemplo, de papel que eu não gosto, que elas, quando a gente lava, elas deterioram, elas somem todas, elas soltam, então não ficam tão boas. Aí a entretela de qualidade é aquela entretela que cola bem, que mesmo durante a lavagem, ela não vai soltar depois, a sua peça ela vai continuar bonita. Então tem que se atentar bastante à entretela que você utiliza, porque depois ela interfere no resultado final do produto. Aí aqui, ó, ela fez o processo de aderência. Olha como que o tecido ele já fica mais durinho. Aqui do lado de cá dá pra gente ter uma noção, ó. Olha a diferença, aqui ele tá mais mole. E aqui do lado de cá ele já tá mais, ó, durinho, mais encorpado, ó.
Agora que você já aprendeu, já falamos sobre o tecido, um dos detalhes mais importantes na hora da costura também é a escolha correta da linha. Aqui no caso eu tenho uma linha que é 100% poliéster para trabalhar, por exemplo, com tecidos como viscose, viscolinho. Aí vai determinar, por exemplo, se você vai trabalhar também com alguns tecidos de fibras naturais, a gente acaba optando por uma linha de fibra natural também, mas grande parte dos tecidos a gente usa a linha 100% poliéster. Aí você vai escolher, a Drima, por exemplo, é uma linha excelente, é uma linha resistente e dá para você trabalhar com inúmeros materiais com ela, a sua costura vai ficar perfeita. E junto com a linha, uma das coisas mais importantes também que vai garantir a qualidade da costura é a escolha da agulha correta. Aí para trabalhar com os tecidos mais finos, normalmente eu gosto de utilizar agulha para baixo da 14, né? Aí a gente tem algumas opções aqui, como por exemplo, a agulha 12, a agulha 11, que é mais fininha também. Aí, por mais fininha de todas que a gente tem a agulha 9, ó, para aqueles tecidos mais delicados, fininhos mesmo. E para os demais tecidos, né, eu acabo usando muito a 14, é a mais coringa, né, que a gente utiliza. Mas quando a gente vai trabalhar com tecido mais fininho, as mais estreitinhas, né, por exemplo, 12, 11, 10, 9, são as mais indicadas. E isso faz toda a diferença no resultado da costura final. Uma dica, se você, por exemplo, tiver só uma máquina doméstica, é o uso dessa sapatilha aqui, que é a sapatilha de chulear. Mesmo com o zigue-zague da sua máquina, você consegue fazer um acabamento perfeito usando essa sapatilha aqui, porque ela tem essa hastezinha de metal dentro que a gente consegue fazer um acabamento bem melhor do que você simplesmente só passar o zigue-zague na borda do tecido. Aí eu removi aqui a sapatilha de uso geral da máquina, vou posicionar. Algumas máquinas, né, tem alguns pontos que imitam overlock. Essa aqui mesmo, ela tem 300 pontos. Essa daqui ela é a Singer 6805. Lembrando que essa máquina e outras você compra no site oficial, que é o loja.singer.com.br. Usando o cupom JonathanVerli, você tem desconto. A minha máquina ela tem vários pontos que eu posso utilizar para poder fazer, mas se sua máquina tiver simplesmente o zigue-zague comum, com essa sapatilha, eu vou demonstrar aqui para vocês, você consegue um acabamento bem melhor do que simplesmente pegar e fazer com a sapatilha de uso geral. Aí eu fiz com uma linha de cor bem contrastante aqui para vocês verem, ó. Olha como que o acabamento ele fica mais bonitinho com essa sapatilha. Não fica, por exemplo, enginhado, ou não fica, por exemplo, danificado, né? Fica mais uniforme. Essa sapatilha ela mantém a uniformidade mais bonitinho. Também existem outras formas de costura que você pode fazer, como a costura francesa, costura inglesa, que dá para unir os tecidos mesmo sem precisar dar overlock. Mas é um tipo de acabamento fácil, ótimo para quem está iniciando na costura. Aí você pode usar os pontos que a sua máquina tiver. Essa sapatilha era só uma sugestão mesmo para fazer um acabamento mais simples até com zigue-zague. Mas tem outras formas também, dá para aplicar um viés, dá para fazer, enfim, outros pontos. Dá para usar muita, né, muita técnica, mas se você for bem iniciante, passa um zigue-zague na bordinha para o tecido não desfiar. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra técnica que é a da barra lenço, que a gente vai usar no vestido Francisca na manga. Normalmente barras, quando a gente vai fazer uma barra em uma peça, a gente faz a barra mais simples, que é pegar o tecido, dobra uma vez, depois dobra mais uma vez, vem na máquina e efetua o processo de costura. Desse jeito aqui. É uma das barras mais simples e que a gente mais utiliza na maior parte das peças que a gente faz. E a barra fica feita desse jeito, pelo lado avesso, aqui pelo lado correto, bem simples, bem prático, bem rápido. Nesse caso aqui, quando é uma barra reta, é super fácil de fazer, mas em alguns casos a gente vai fazer barra, ó, que ela é curva. Então, para a gente poder fazer esse tipo de procedimento, uma barra curva, a gente usa muito a barra lenço, principalmente em tecidos mais fininhos, como uma viscose, por exemplo. Aí a barra lenço, ela consiste da seguinte forma, você vai pegar o tecido, vai dobrar aproximadamente 0,5 aqui, do lado certo para o avesso. Bem na bordinha, você vai efetuar uma costura do tecido, ó, desse jeito aqui. Aí você pega o tecido, ó, vai dobrando e costura bem na bordinha. É uma barra muito utilizada também em peças de festa, vestidos de festa. Aí eu tô fazendo com uma linha aqui de cor contrastante para facilitar para vocês verem, ó, o procedimento. Aí você vem, ajeita e prossegue até chegar em volta de toda a barra. Pronto.
Olha só como que ficou aqui pelo lado avesso da peça. Agora eu vou pegar uma tesourinha e vou refilar, vou cortar esse excesso, ó, que tá aqui por dentro. Toma muito cuidado para não cortar o tecido principal, a parte ali. Só esse excesso mesmo. Aí eu uso essa tesourinha aqui da Singer, que ela tem essa pontinha viradinha, ajuda muito nesse procedimento. Agora a próxima etapa, eu vou pegar aqui desse jeito, vou dobrar mais uma vez, ó, assim, e vou passar uma costura em cima dessa primeira costura que eu fiz. Aí a gente consegue fazer uma barra estreitinha, fininha, por isso que a gente chama de barra lenço. Ótima para tecidos finos, tecidos acetinados, tecidos leves, ou peças que a gente costura também, que seja, ó, abaulada, assim, que seja uma barra curva que a gente vai fazer. Pronto. Aí depois é só finalizar, ó, aqui pelo lado de fora vai ficar essa bainha estreitinha, assim. Aí você finaliza ela com ferro, passando bem certinho para ficar bonito. Por dentro ela fica com duas costurinhas e fica uma barra fininha, bonita, que não fica enrugada. E a gente finaliza sempre todas as costuras passando bem a ferro. Um procedimento que a gente vai fazer muito é o franzido. Aí o que que você vai pegar? Eu gosto muito de franzir da forma manual. Em vez de usar sapatilhas, eu pego aqui desse jeito, a linha de cima é a linha de baixo, pego o tecido que eu vou fazer o franzido, coloco no ponto maior que a minha máquina tem, aí eu vou passar duas costuras aqui, ó, com esse ponto mais largo. A gente vai fazer isso aqui em várias partes, em vários babados ali na peça, no decote do vestido Regina, no babado. Então, tem que se atentar bastante para poder fazer, para o franzido ficar bem bonito, ó. Aí eu venho aqui novamente, posiciono e passo novamente mais uma costura com um ponto mais largo. Aí eu venho, deixo linha no final também. Aí agora, para o franzido acontecer, você vai pegar o tecido desse jeito, vai pegar duas linhas, ó, na parte de baixo aqui pelo avesso. Aí eu pego uma tesourinha só para poder me auxiliar. Aí eu venho e puxo essa linha, ó, trazendo para cá. E vou fazendo esse franzido. Aí o franzido, para ficar bonito, você tem que fazer ele da forma mais uniforme possível, distribuir em volta de uma peça, né, até ele encaixar, mas ele tem que ficar uniforme para poder ficar bonito. Aí você vai puxando a linha, vai trazendo. Aí você faz isso em volta de toda a peça que você for fazer a aplicação, ó. Esse tecido aqui, como ele é bem armado, ó, olha como que ele fica bem franzido. No vestido Rita, a gente vai usar no babado também, que é basicamente esse processo aqui que a gente faz. Duas costuras com ponto mais largo e a gente vai puxando para poder franzir. Também nós vamos precisar dominar a técnica de aplicação do zíper invisível e eu vou falar para vocês alguns pontos que são fundamentais. Zíper invisível, para ele ter uma boa aplicação, você vai precisar de uma sapatilha própria para zíper invisível. Aqui eu tenho alguns modelos para máquina doméstica, existem também para máquinas industriais. Eu adoro esse aqui de plástico, ele é um dos meus preferidos porque o zíper ele encaixa certinho aqui nessa parte de dentro e fica muito perfeito, a costura bate certinho na ponta do zíper, sem costurar em cima dele. Com o calcador de uso geral, dá para fixar? Dá para fixar, mas é muito mais trabalhoso para o zíper ficar com uma qualidade perfeita. Tem o calcador de zíper comum, que também dá para a gente encaixar e costurar bem próximo aos dentinhos. Eu tenho essa outra sapatilha também para zíper invisível. Essa daqui é a que eu menos gosto, essa daqui. Porque eu acho que não fica tão bom. Agora, essa daqui, se você achar, vale muito a pena, ela é bem baratinha e o acabamento fica perfeito. Tem tanto para industrial dessa quanto para máquina doméstica, né? A industrial é bem maiorzão, mas eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos, para vocês verem como que eu faço a aplicação. Aí, eu vou pegar aqui um pedaço de tecido só para poder exemplificar. Aí o zíper invisível você vai posicionar ele na posição correta, aqui na parte de cima. Aí, basicamente é isso aqui que ele vai fazer. Ó, digamos que eu vou aplicar aqui nessa peça, olha como que o calcador, ele pega bem certinho
na parte do zíper, ele vai dobrar o zíper, vai abrir, e eu vou conseguir costurar bem próximo ao dentinho, sem costurar em cima dele. Eu vou costurar bem devagarzinho aqui para vocês verem. Ó, deixa eu só diminuir aqui o ponto. Pronto. Ó, como que o calcador faz toda a diferença nesse processo? Porque eu não abro nada, o calcador que abre certinho, e ele costura bem próximo ao dentinho do zíper. Veja só porque que é muito importante, ó. Olha como que o calcador ele empurra, abre e costura bem próximo ao dentinho do zíper. Então, é um dos pontos que eu tenho certeza que talvez muitas pessoas não conseguem pregar o zíper invisível, não fica tão perfeito, não fica tão invisível. Mas também esse calcador básico que vem com a máquina, também dá para poder fixar. Ó, eu vou tirar o daqui e vou usar o outro agora. Agora eu vou pegar, tem que centralizar muito bem, né, o zíper dos dois lados. Isso aqui é só um teste, só para vocês verem que o mais importante nesse procedimento aqui é a escolha do calcador correto, ó, alinho certinho. Aí isso aqui poderia ser, por exemplo, uma peça que você iria fazer, ó. Tem que alinhar tudo. Agora eu venho, vou abrir aqui o zíper e vou costurar desse outro lado de cá. Eu vou usar esse calcador aqui, que é um calcador que vem na máquina, toda máquina de costura vem com ele. Aí aqui agora, eu vou posicionar bem certinho aqui o calcador, vou colocar a posição da agulha ó, bem próximo ao dentinho aqui do zíper, tomando muito cuidado para não costurar, verifico, aí eu prossigo o processo de costura. Removo o alfinete, aí você pode alinhavar a sua peça, prender tudo certinho, para vocês verem que o mais importante é o calcador que você utiliza para poder fixar, e claro, o alinhamento também que você faz. Zíper invisível é um terror para muitas pessoas, mas o segredo dele é o calcador. Não tem outro. Ó, porque você pode alinhar seu zíper certinho, mas se você não usa o calcador certo, às vezes não fica bacana. Ele não fica tão invisível. Ó. Aí o mais importante é você ver um calcador que o zíper, quando você fecha, ó, ele fique bem juntinho, ó, bem visível. Ó, assim. Aqui no caso, ó, se eu puxar, ó, dá pra ver o zíper aqui dentro, mas quando ele fica no lugar, tá fechadinho. E o zíper precisa ficar dessa forma, ó, alinhado, né? Você alinha certinho sua peça para fazer todos os acabamentos. Mas a minha dica é que pro zíper tá perfeitinho, tem que usar um calcador. Com esse calcador aqui, ó, dá muito trabalho, não dá para costurar direito, assim, dá muito trabalho. Então, é baratinho um calcador para zíper, até mesmo esse aqui básico que já vem com a máquina, ó, você consegue, abrindo um pouquinho o zíper na hora de costurar, tem um acabamento bacana. Então, é uma dica muito bacana para você, porque a gente vai usar vestidos, a gente usa muito zíper invisível. Então, tem que se atentar bastante. E tem um calcador próprio para zíper invisível. Aí, digamos que isso aqui seria na parte ali do centro costas do vestido. Aí você vai fazer essa peça forrada ou até mesmo com um revelzinho de acabamento. Aí você vem aqui com a limpeza, né, com forro, vai posicionar aqui desse jeito por cima, alinhar e passar uma costurinha bem próximo a essa parte aqui do zíper. Aí eu vou usar esse mesmo calcador que está aqui na máquina. Isso aqui a gente usa muito no forro. Ó. Aí você treina bastante. Ah, eu não sou muito boa com zíper, não sou muito bom com zíper. Pega um pedacinho de tecido assim como eu estou fazendo, ó, treina bastante. Porque a costura é treinamento, ó. Não adianta. Você tem que pegar, treinar, vai errar bastante, vai desperdiçar algum zíper mesmo, mas pega, usa um tecidinho baratinho, ó. Olha como o calcador ele costura bem próximo ao dentinho do zíper, sem costurar em cima. Então, tudo isso aqui, ó, alguns calcadores facilitam muito o trabalho da gente. Aí você faz primeiro essa costura, ó, do forro, ó, na parte central aqui. Pronto. Ó, costurou aqui, ó, essa parte aqui central, ó, como que o forrinho já vai ficar aqui, por exemplo, ó, por dentro. Aí agora, aqui na parte de cima, você vai pegar, tombar tudo isso aqui pro lado do forro, ó, pro lado interno, e passar a costura na parte de cima do decote. Tombo esse excesso aqui, ó, do zíper todo aqui por cima do lado avesso e costuro. Faz um retrocesso aqui na pontinha
Ó, desse jeito. Aí depois você vem aqui com a pontinha da tesoura, corta isso aqui. Assim. Aí o seu forro, basicamente, ele já tá aplicado aqui junto ao zíper, ó. Aí quando você desvira pro lado avesso, faz toda a diferença para o acabamento. Nessa parte de cima ficar bem retinho, bem bonito, ó. Olha como que fica bem bonitinho. Não fica nenhum tipo de volume aqui nessa região, ó. Fica um zíper bonito, reto, lisinho. Aí você finaliza com ferro e finaliza, né, centralizando bem certinho com o outro lado. Aí eu vou fechar aqui o zíper para vocês verem, ó. Não tem muito segredo, é só isso. Aí olha só como que o zíper vai finalizar aqui em um dos lados. Aí depois é só fazer o mesmo procedimento do outro lado. Aí o zíper fica bem bonitinho. Aí tem que se atentar bastante, ó, para ele ficar bem lisinho, bem retinho, que fica bem bonito. Aí depois é só fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó, para poder ficar bem certinho. Aí tem que passar ferro, né, para poder ficar bonito. Olha só um detalhe interessante. Aqui por dentro você pode colocar uma azelinha, que é só fazer, ó, com um pedacinho de tecido. Antes de costurar, você encaixa ela por dentro, ó, para ficar essa argolinha. E aqui você consegue colocar um botãozinho e ela vai segurar o seu zíper, vai ter mais resistência para não ficar também abrindo nessa parte de cima aqui, ó, porque normalmente peças, vestidos de festa, algumas peças têm esse botãozinho aqui que você pode colocar por dentro, ó, que ajuda a ter mais firmeza nessa região. E é um detalhe a mais, né, que você pode colocar na sua peça para ter mais durabilidade também. E é super simples de fazer, só fazer um caninho assim de tecido, dobra. Aí na hora de costurar você encaixa aqui por dentro, ó, assim. Na hora de passar essa costura na parte central, você coloca ele viradinho aqui assim por dentro, passa a costura, depois desvira e ele já fica aqui no lugar, ó. Aí depois é só pegar um botãozinho e colocar. É bem legal, bem fácil. E vocês viram que basicamente não tem muito segredo para zíper, é alinhamento, calcador, né? E muito treinamento. Se você faz o seu zíper e não fica bonito, tem que treinar bastante, ó. Aqui num pedacinho de tecido, ó, que eu treinei, poderia treinar várias vezes, compra um pedaço de tecido, pega qualquer retalho que você tem, compra alguns, né, mais de um, compra uns 10 zíperzinhos, vem pra máquina, vai treinando até você ver que ficou bonito, ficou bacana. Então, pessoal, esse aqui é o resultado dessa aula. Eu aguardo vocês nos dias 25 a 28 de novembro, onde a gente vai confeccionar as 4 peças. Às vezes você está iniciando a costura, é a sua primeira peça que você vai fazer, então tem alguns detalhes que são muito importantes para poder levarmos em consideração. A gente sabe que tem pessoas que têm um nível mais avançado de costura, outras estão começando, mas a jornada é para todo mundo e no dia a gente vai aprender muitas técnicas, técnicas simples, técnicas avançadas, técnicas intermediárias. Hoje eu trouxe algumas técnicas para vocês aqui na máquina de costura, mas lembrando que lá no dia do evento você vai aprender técnicas como, por exemplo, aplicação de gola, colarinho, punho, aplicação de botões, fabricação de botões, abotoamento, zíper invisível com forro, aplicação de forro e muito mais coisas. Tem muitas técnicas que vocês vão aprender, então vale super a pena. Se você ainda não se inscreveu, aproveita que ainda dá tempo, clica no link abaixo desse vídeo, faça sua inscrição, entre para o grupo e venha fazer parte dessa jornada costureira de primeira, que é um evento totalmente gratuito. Lembrando que quem estiver dentro do grupo no dia do evento vai receber todos os materiais, os moldes, né, dos 4 modelos de vestido. E aguardo vocês até o próximo vídeo. Um grande abraço!